Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BateScript. Na aula 29 do curso de BateScript, eu vou ensinar como a gente pode utilizar o Windows Management Instrumentation. No nosso caso, o Windows Management Instrumentation Command Line, porque essa versão aqui é uma versão para o prompt de comando. É uma instrumentação muito interessante que permite a gente extrair informações dos componentes do computador, como as peças, como o monitor, a memória RAM, o CPU e assim por diante. Então é um componente muito interessante do Windows que pouca gente usa, ou imagino que pouca gente conheça, mas que na aula de hoje a gente vai explorar ele um pouco e ver algumas das possibilidades dessa ferramenta pra gente. Então vamos começar esclarecendo uma coisa. O WMC, a gente coloca aqui WMC, ele vai sair de dentro do prompt de comando e agora a gente está dentro de um novo prompt, onde, por exemplo, a gente botar CLS não vai funcionar, tá vendo? Porque ele não é um alias. Alias é um pseudonome, digamos assim, um apelido. Não é um alias válido. Eu posso colocar aqui kit ou exit para sair, CLS. Então vamos dar uma olhadinha nas possibilidades dessa ferramenta. Aqui em cima tem alguns parâmetros, que a gente não vai entrar em detalhes da maioria deles, mas alguns que vão fazer um pouco mais de sentido na aula a gente vai tocar aqui. A gente também não vai falar de todos os alias do comando. Um alias, nesse sentido aqui, é como se fosse um provedor de informações ao qual a gente pode solicitar dados e ele retorna para a gente através do prompt de comando, beleza? A gente não vai usar todos esses alias aqui, a gente vai usar só alguns, mas os que a gente usar podem ser muito úteis para vocês. E quem quiser aprender mais, como sempre aconselho, sempre abra o help, dê uma lida de cima a baixo do help e assim você vai aprender bastante, beleza? Então vamos lá. Vamos começar vendo algumas ferramentas do WMC, alguns alias, alguns provedores de informação que podem ser interessantes para vocês. Vamos começar pelo WMC, colocando aqui, claro, o nome do comando. A gente pode obter informações entrando no console dele, ou a gente pode obter informações basicamente colocando o nome dele aqui e os provedores, né, os alias. Então vamos começar utilizando um que é bem simples, o time zone. Se a gente coloca só time zone sem nada, ele vai simplesmente jogar uma enxurrada de informações em cima da gente. Para a gente poder organizar isso, vamos colocar aqui o get, que é o... Como é que eu posso falar? Aqui dentro está escrito cláusula, né? Mas é um parâmetro que serve para obter informações, daí que vem o nome get. Em português é obter, pegar, algo assim. E quando a gente coloca o get, a gente possibilita utilizar o parâmetro format. Vamos colocar no formato de lista. Para a gente poder ver os tipos de formato, é só a gente colocar format e acessar o help do format. Opa, deixa eu ver que tá errado. Tá errado esse ponto aqui, pronto. Aqui, se a gente for olhar o help do format, a gente vai ver os formatos de saída, formatos de exibição, disponíveis nesse parâmetro. Outra coisa que eu quero mostrar também é sobre o help do get. Só colocar aqui também o help, a gente vai acessar o help do get. Se a gente quiser verificar todas as informações que esse alias pode nos fornecer, é só dar um help no get, que ele vai listar todos os dados que esse provedor pode fornecer para a gente. Vou limpar aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou querer as seguintes informações. Eu vou querer apenas time zone, que é fuso horário. Eu quero obter o caption. Eu quero obter o daylight name. E também quero obter o standard day of week. O que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu o seguinte. Week, aliás, eu vou colocar também no formato de lista, para ficar mais simples de a gente poder estudar isso aqui. O caption, nesse caso, ele vai fornecer pra gente o fuso horário que a gente está usando. A gente está usando o UTC, horário de Brasília. O Daylight Name, ele vai informar pra gente a descrição desse fuso horário, que é horário brasileiro de verão.
O standard day of week, como o próprio nome diz, é o dia da semana. Então, deu para entender mais ou menos como é que vai funcionar aqui o esquema de a gente obter informações utilizando o WMI? Outro alias interessante que a gente pode utilizar aqui é o service. A gente coloca aqui WMC, service, e vamos colocar aqui o getName. Repare que ele vai listar para a gente todos os serviços do Windows para nós aqui na tela. Vou dar um CLS para limpar a tela. Mas uma coisa interessante é o seguinte: se a gente não especificar o que a gente quer listar, só colocar ali o nome do alias, ele vai jogar uma enxurrada de informação para a gente na tela. Um modo de dar uma verificada nas informações de um modo mais simples é utilizando o formato list. Para obter informações, a gente pode usar o list, que ele lista tudo na tela. E o list é interessante porque a gente pode usar o brief para fazer uma exibição mais simples, ou a gente pode colocar o full, que é a informação mais completa. Vamos colocar esse brief, vamos dar enter. Repara aqui, ele mostra pra gente as informações, mas não de um modo tão complicado. Ele não joga aquela enxurrada de informação pra gente na tela. Ele coloca de um modo mais simplificado, como o próprio nome fala, significa breve, e assim fica muito mais simples de a gente poder trabalhar com esses serviços aqui. O outro modo seria utilizando full, que vai ficar desse jeito. Para cada serviço, ele separa pra gente um bloco de informações. É muito mais completo, porém, para uma pessoa trabalhar é mais fácil colocar uma versão mais resumida. Agora vamos para um outro que eu também acho muito interessante, que é o processo. O processo ele serve para trabalhar com tarefas do Windows. E tarefas do Windows, você sabe que sempre que a gente vai falar de tarefas do Windows, também é interessante falar como a gente pode criar, como a gente pode encerrar, como a gente pode listar. É isso que a gente vai fazer aqui. Vou colocar aqui WMC, processo. Ele vai simplesmente jogar aquela enxurrada normal de informação que o WMC faz. Vou limpar a tela. E que eu vou fazer o seguinte: desse provedor aqui, eu vou usar ele para fazer uma coisa. Eu vou usar ele para iniciar uma operação. Eu quero que ele faça o seguinte: eu vou colocar o nome do comando, o nome do provedor, que é processo, e aqui eu vou colocar um parâmetro chamado call. O call ele serve para chamar uma outra operação. No caso, eu quero a create. E em create, eu quero que ele crie o quê? Se é create e ele está no alias processo, então faz todo sentido que ele crie um processo. Eu criei um processo chamado notepad.exe. Eu vou criar um calc.exe, é simples. Pronto, olha aqui, ele deu ali um código na tela e aqui do lado ele abriu a calculadora. Eu posso fazer a operação inversa de encerrar o processo. Eu posso fazer do seguinte modo: posso vir aqui e colocar, em vez de colocar o call, eu posso colocar o where. O where ele faz o seguinte, ele significa onde. Então na hora que ele fazer a listagem de processos na tela, ele vai perguntar o seguinte: onde estiver caption, que vai ser o nome da tarefa, se caption for igual a calc.exe, então eu quero que ele faça o seguinte: eu quero que ele chame uma outra operação, que é a terminate. Então, deixa eu tentar minimizar. Pronto, olha só. Vou clicar aqui o Enter. Opa, tem algo errado. E já que eu não estou conseguindo deletar, encerrar a tarefa por aqui, porque eu estou colocando o nome errado de algum modo, vamos fazer o seguinte. Vamos então listar as tarefas utilizando o WMC e aí a gente pega o nome e encerra essa tarefa. Ele vai fazer como? WMC, nome do alias, get e o que eu quero, name e process ID. Eu dou um Enter, ele vai colocar em formato de tabela para mim na tela. E disso aqui eu vou querer o seguinte, eu vou querer calculator.exe. Reparem que no Windows 10 não é calc mais, é calculator. Agora vamos fazer como aqui? WMC, process, where, name igual a tarefa que a gente pegou. E aqui eu quero que, caso o nome for igual a calculator.exe, eu quero que chame a operação terminate. Vamos ver se funciona. Agora a gente dá o Enter. Coloquei. O erro tá
Escrevi errado. Terminate. Pronto, lá atrás, como vocês puderam ver, agora fechou. Então a gente pode utilizar o create para abrir tarefas e o where em conjunção com o terminate para encerrar tarefas. E a gente também pode usar, claro, como vocês viram anteriormente, o WMC process get name e process ID para listar as tarefas em execução no computador. Claro que não tem só essas duas propriedades aqui para listar, tem uma enxurrada de outras, que se a gente vier aqui em get, no help do get, repara a quantidade de informação que a gente consegue extrair das tarefas, dos processos utilizando o WMC. Isso aqui tudo. E olha que eu só usei name e utilizei a process ID, mas olha a quantidade. Então, isso aqui é para vocês verem o nível de descrição que o WMC consegue atingir. É algo muito à frente do que geralmente a gente utiliza combate. Então, é uma ferramenta muito interessante. Um outro alias que também é muito bom, que vai ser muito útil para a gente, é o QFE. Vocês lembram que geralmente quando a gente queria listar tarefas não, quando a gente queria listar atualizações do Windows, a gente utilizava o System Info. A gente dava um System Info, ele carregava os hotfixes e tudo mais, e por fim ele listava pra gente a quantidade de atualizações. Aqui o hotfix tem 5 atualizações instaladas, total 5, e era utilizando um comando que na verdade ele não era próprio para isso, mas isso funcionava perfeitamente, tá? Excelente. A gente pode fazer o seguinte, pode usar o WMC para isso, utilizando o alias QFE. Se eu der um WMC QFE, ele vai listar para mim as informações das atualizações instaladas no computador. Eu posso selecionar o que eu quero mostrar, eu posso colocar hotfix ID, tá errado, hotfix ID. Pronto, aí eu tenho agora as atualizações instaladas no computador. É algo, na minha opinião, sempre que algo é feito para aquilo, para mim é sempre melhor. E se algo é feito para aquilo, a chance de dar erro é muito menor. Ok? Então a gente pode usar o QFE para verificar as atualizações instaladas no nosso Windows. E agora a gente vai citar algo também que eu achei muito incrível. Então vamos ver como é que funciona. Vou colocar aqui WMC e o Product. Alguém faz ideia do porquê o nome? Product? Product, porque a gente vai listar os produtos instalados no computador. Vamos colocar aqui get name e vamos dar um enter. Ele vai listar todos os programas oficiais, os produtos, né, instalados no computador. Esse meio de se listar programas instalados, eu acho ele um pouco ineficiente, porque ele tende a não listar tudo o que realmente está instalado no computador, mas ele é um meio muito interessante, muito útil também, a gente trabalhar com os programas instalados no computador. Você coloca aqui, por exemplo, ele não está ordenado em ordem alfabética. Posso limpar a tela e colocar aqui sorte para ordenar de forma alfabética. Olha só, agora a gente vai do A até o T. E aqui a gente tem tudo que está instalado nesse computador. Esse monte de coisa aqui. Quer dizer, não tudo, né? Ele tem uma parte, principalmente o que é da Microsoft, porque ela consegue listar certinho e fica bem documentado. Então quando a gente utiliza o QFE não, né? O Product ele consegue listar pra gente. Mas não apenas isso. Aqui a gente consegue ver a maior parte do que está instalado no computador. Mas com esse provedor de informações aqui, a gente também consegue desinstalar programas, o que é muito interessante. A gente vai aqui em WMC Product e agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos usar o where, o parâmetro where, para informar o que a gente quer trabalhar, com o que a gente quer trabalhar. A gente quer trabalhar com o name. Se name for igual, deixa eu ver algo aqui que eu posso excluir sem dar problema nenhum. Vamos instalar esse Microsoft Web Deployed aqui, Web Deploy. Vamos aqui copiar isso aqui. Vamos colar aqui embaixo. Beleza. Com o where, a gente vai informar, o where significa onde, com o where a gente vai informar o que a gente quer verificar que se existe, e se existir esse objeto, essa propriedade, se ela existir, a gente vai realizar uma outra tarefa.
É como se fosse um if. E aqui, caso exista um programa instalado chamado Microsoft Web Deploy 3.6, ele vai chamar uma outra operação. A gente vai colocar aqui um call. E esse call, ele vai fazer o seguinte. Ele vai chamar o install. Ok? Agora vamos dar um enter. Ele vai carregar. Pronto. A tarefa está feita. Agora vamos novamente carregar isso aqui para ver se ele realmente desinstalou o programa. Agora quando a gente volta aqui, tá aqui ainda porque ele não tá sendo, eu não executei o console como administrador. Aí que tá o problema. Pronto, agora vamos fazer aqui como administrador, que vai dar certo com certeza. Vamos colocar o WMC product. E o que a gente quer listar, a gente quer o product name. Vamos ordenar ele de forma alfabética. Pronto, tá aqui o programa que a gente quer desinstalar. Selecionar e copiar. Agora vamos colocar aqui novamente o product. Product, a gente vai usar o parâmetro where, onde for nome, o nome foi igual a Microsoft Web Deploy 3.6. A gente quer chamar o seguinte método. Vou chamar o uninstall. Vamos dar um enter e aguardar um pouco. É uma desinstalação não assistida, ou seja, ela é muito mais rápida, mas ela não mostra nada na tela. Pronto. O valor de retorno foi 0, o que indica que não houve nenhum erro. Eu vou limpar a tela e vou novamente mostrar o que a gente tem instalado no computador. Agora, quando a gente vai olhar aqui, já não existe mais. Por quê? Porque ele foi desinstalado do computador. Então a gente pode usar essa sintaxe aqui, ó, para desinstalar programas do computador. A gente coloca aí WMC product where name igual ao processo, ao programa que a gente quer desinstalar, e nele, caso para esse nome de programa instalado, a gente vai chamar o método uninstall para desinstalar esse programa. Então é algo interessante que a gente pode somar ao nosso conhecimento. Um outro alias que também é muito bom, que eu acho que é o único meio de se conseguir as informações do monitor via linha de comando, eu acho que é isso aqui mesmo, que é o WMC desktop monitor. E vamos pegar ele, o seguinte, vamos pegar screen width, screen h, tem algo errado, screen h, aqui tá errado. Pronto. Olha aqui, quando a gente vem aqui screen h, a gente vê aqui que é a altura de cima a baixo, né, do chão ao teto, a resolução do chão ao teto do nosso monitor, ou seja, a altura. Meu monitor ele tem uma resolução de 900 por 1600. Então isso aqui é algo simples, mas isso aqui é muito interessante porque a gente pode adaptar os nossos BAT ao tamanho da tela de um determinado computador. Então eu acho isso muito interessante. Agora vamos para informações da memória RAM. Deixa eu colocar WMC memory, como é que é? Memory chip, se eu não me engano. Sim, esse é memory chip. Aí coloca get, de get pega capacity. Aí nesse caso aqui vai listar a capacidade dele, né? Que vai ser de 2 GB para uma, 4 para outra. Mas também pode pôr a fabricante e formato, que vai ficar em lista, manufacturer. Se tu botar esse modo aqui, vai colocar a capacidade de cada chip de memória, que no meu caso são 2, é um de 2 GB e um de 4. A fabricante daqui não tem a fabricante, então vai ficar como 0. A fabricante da maior é a Kingston. E sobre memória RAM não tem mais informação nas opções do comando, mas eu não vou colocar aqui. Mas usando o WMC, a gente também pode
pegar lá as informações do HD do computador. Se não fosse usando ele, o jeito seria. Acho que não tem outro jeito sem ser esse daqui, para extrair diretamente a informação do disco rígido. Disk drive, get, a gente pode pôr caption para colocar a descrição, o size, que é para ver o tamanho disponível, nome do HD que está usando, e no size vai ter a quantidade de espaço, que no meu caso vai ser um HD de 320. Aí já pegando nos ELs mais complicados, que são mais detalhados e que tem mais informação das peças do computador, vamos pro CPU, WMC CPU, que é autodescritivo que ele faz. E dele, vamos, já está digitado aqui, então já vou pegar e não vou nem ficar digitando. Eu vou colocar aqui o que eu quero pegar, que vai ser caption, que vai ser o nome, manufacturer, que é a fabricante, max clock speed, que é o clock máximo, a quantidade máxima de GHz por segundo que ele consegue botar para rodar, name, que vai ser o nome do dispositivo, o número de cores, que vai ser a quantidade de núcleos que ele vai ter, e vou botar no formato de lista. Em caption vai ter a fabricante, o modelo e a família da CPU. Em manufacturer vai ter a fabricante, que é a Intel. No clock speed vai ter a quantidade máxima de GHz que ele consegue alcançar. O nome vai ser o nome do modelo dessa peça. E no número de cores vai ser 4. Aqui vai ser muito bom você usar. Tem uma variável também interna do CMD, que é a set. Não lembro aqui, deixa eu ver. Só coloca set sem parâmetro nenhum, que ele vai botar aqui na tela, tá aqui, ó. Number of processors, que é o número de processadores. No caso é 4, porque tem 4 cores aqui. Tanto esse number of processors quanto o number of cores, você pode usar para o seguinte: caso você tenha que copiar arquivos muito grandes, ou muito arquivo para algum HD, algum lugar externo, você pode usar o comando Robocop, porque ele dá suporte a multithread, ou seja, multiprocessamento, e você coloca 2 threads para cada core. Então a velocidade de transição dos arquivos, de transferência, vai ser astronomicamente mais rápida. Então você pode usar o number of cores ou o number of processors lá para isso. Então ajuda bastante. Outra peça importante é o baseboard, que é a placa-mãe. A gente coloca aqui o WMC baseboard. E dele a gente vai pegar a fabricante, o modelo e a versão da placa-mãe. Na fabricante a gente tem a gigabyte. No modelo do produto a gente tem o modelo H61M-S1. A versão dela não é listada, mas se o seu dispositivo e se sua peça tiver suporte, o WMC consegue pegar. Inclusive, dependendo da máquina, o WMC consegue pegar a temperatura das peças também. É um pouco mais complicado, mas tem suporte. No meu caso do meu computador, o WMC ele não consegue pegar a temperatura das peças, mas tem computador que consegue. O OS ele diz respeito a informações do sistema, então é muito mais completo e também é muito mais complexo. Primeiro a gente tem o caption, que é o título do sistema que a gente está usando, tanto que aqui WMC OS, Operation System, está se referindo ao sistema operacional, que vai ser o Microsoft 310 Pro. Memória física disponível, que eu estou com 3,5 GB livre da minha memória RAM. A fabricante é a Microsoft. A linguagem de exibição aqui eu tenho duas, eu tenho a linguagem inglesa, global, e a português do Brasil. O número de processos está em 73, o número de usuários é 2, é o usuário principal e o usuário convidado. A arquitetura do sistema está em 64. Aí depois vem, ele é uma pergunta, se no caso é o sistema operacional primário, é o sistema operacional primário, né, porque não tem um outro boot aqui. O usuário registrado, no caso principal, é o usuário que eu tenho aqui. Diretório do sistema. E
o System Drive, que também tem uma variável para ele. Deixa eu ver aqui. Set System Drive. Olha aqui, System Drive também é uma variável do sistema. Por fim, tem a versão do sistema, que é uma versão 10.0.14393, que é a última versão do Windows 10 Pro, se eu não estou enganado. Mas isso aqui não vai funcionar só no contexto local, né? Vai funcionar também no contexto de rede. Você não vai conseguir enviar isso aqui para, sei lá, um computador que está do outro lado do Brasil, mas para a rede você consegue enviar, só colocando ali o IP da máquina, se ela estiver na sua rede ali, ou melhor, no seu domínio. Mas para enviar até que é bem fácil. Antes de qualquer desses comandos que a gente colocou, como por exemplo, deixa eu ver um simples aqui, se colocar WMC All Caption, vai colocar pra gente o título do sistema que eu estou usando, que é Microsoft Windows 10 Pro, Node, que é de nó, estou com o Insert ativado, Node de nó. Aqui não, a gente vai colocar o IP da máquina, que no caso, como eu não tenho nenhuma outra máquina na minha rede, eu vou colocar o meu IP mesmo, 127.0.0.1, que é o IP local, o IP padrão. Posso colocar esse IP aqui, ou posso colocar local host, vou deixar local host mesmo, e get caption, e aqui, repara que ele, cadê, local host, os get caption, aí ó, ele pegou do mesmo jeito. O nó ele serve para indicar uma máquina externa. Mas caso eu fosse acessar realmente uma máquina externa, eu teria que colocar as credenciais, né? Que é de usuário, que eu vou colocar o usuário da pessoa, sei lá, o usuário que você quer acessar, né? Nessa máquina que você indicou IP. E também vai ter que pôr o pass de password. Não, no caso não é pass, vai ser pass, o word mesmo, para você poder indicar a senha da máquina. Então você vai colocar aqui o usuário do computador lá, e aqui a senha, o usuário você vai colocar no caso o nome do comando WMC, você vai colocar aqui o parâmetro node indicando que é a máquina externa, vai colocar o IP da máquina externa, depois você vai colocar aqui um outro parâmetro, o parâmetro user, indicando o usuário, que no caso aqui é as credenciais da máquina, depois você coloca a senha do computador, não, no caso do usuário, vamos supor uma senha de 1 a 4, e por fim você colocar os dados que você quer recuperar, que no caso são do LSOS. Eu quero pegar o caption, e quando eu dou um enter ele vai ir até o IP, nesse IP dessa máquina ele vai buscar o usuário que você indicou, e para acessar o usuário que você indicou, ele vai pegar a senha que você passou por linha de comando, para no final ele pegar os dados que tu quer dele. Se eu der aqui, ó, ele não vai fazer nada porque essas credenciais não valem. Mas se valesse, ele ia lá no computador, ia pegar o dado e ia retornar pra gente no nosso computador. E qualquer desses comandos que a gente viu, eles também funcionam via rede. Qualquer um deles, para fechar tarefa, abrir tarefa. E na dica de hoje eu vou ensinar como a gente pode utilizar o parâmetro share do comando net para poder compartilhar pastas através da rede. Muito simples, a gente coloca aqui net share, net share, o nome da pasta que a gente quer compartilhar. No meu caso eu quero compartilhar o drive C, então a gente vai colocar o seguinte: o nome dessa operação de compartilhamento eu vou colocar como drive, que vai ser igual agora a pasta que eu quero compartilhar, que no caso é o drive, é a pasta raiz do diretório C. Eu vou dar um enter, tá errado, pronto. O recurso de drive foi compartilhado com êxito. Então se eu vier aqui iniciar meu computador, quando eu for aqui em rede, eu abro aqui, olha só, drive está aberto através da rede. Agora um outro computador que está na rede, quando ele quiser acessar a minha pasta, é só ele ali colocar usuário e senha que ele tem acesso aos meus arquivos. Agora para listar tudo que está aberto, todas as pastas compartilhadas na rede, é só dar um net share, ele vai mostrar tudo para mim, inclusive o nome do último compartilhamento que eu adicionei aqui, que é drive, que ele compartilha o diretório raiz C,
E para deletar ele, é muito simples, não a pasta, mas a pasta compartilhada. É só dar um netshare, coloca o nome da pasta compartilhada, que no caso vai ser drive, e barra delete, pronto, foi excluído. Agora quando eu vou lá em computador, rede, pronto, já não está, mas aqui não tem nenhuma pasta sendo compartilhada. Então, essa que foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula.